Boa noite. Hoje a gente vai falar um pouquinho, de forma bem superficial aí, tentar fazer uma análise aí do habeas corpus 827.911, que foi impetrado aí por Leonardo da Vinci Alves de Lima, perante o Superior Tribunal de Justiça. Esse habeas corpus teve a relatoria do ministro Sebastião Reis. Causou um pouquinho de confusão aí no meio jurídico, aí no meio jornalístico, né? Porque acabou libertando esse rapaz aí que é considerado um dos chefes aí do tráfico, aí, do chefe do PCC, e não sei até que ponto isso aí é uma realidade, mas é o que se ventilou na mídia e o que se ventilou aí pelos próprios juristas que conhecem esse universo aí do primeiro comando aí da capital. Bom, vamos lá. Primeiro, do que se trata esse caso? Vou fazer um relato bem sucinto do que levou à condenação desse rapaz. Ele foi abordado por policiais, um policial fazendo patrulhamento de rotina, acabaram abordando esse rapaz, ele estava de moto, acabaram abordando e na abordagem acharam com ele lá R$ 1.000 em dinheiro e 2 quilos de cocaína. Prenderam, foi processado por tráfico de droga, condenado a 10 anos, 7 meses e 15 dias, e mais uma multa lá em dias multas. E inconformado, né? Depois do trânsito em julgado, transitou em julgado, ele está cumprindo a pena já, ele entrou com um pedido de revisão criminal. Nesse pedido de revisão criminal, o que ele pediu na revisão criminal? Ele pediu o seguinte aqui na revisão criminal. Pretende-se a concessão da ordem, ainda que de ofício, para reconhecer a violação do artigo 244 do Código Penal, na abordagem do policial em razão da demonstração de nervosismo da hora paciente, ou ao menos para determinar que o Tribunal de Justiça, ainda que já tenha se manifestado no agravo regimental, julgue o mérito da revisão. Porque o que aconteceu? Ele entrou com a revisão, o desembargador relator negou, ele fez um agravo regimental, foi negado e ele entrou com o habeas corpus. Resumo, ele está alegando o quê? Está alegando que houve aqui que... Eu vou abrir aspas aqui para a argumentação que foi feita no pedido de revisão. Então está aqui, aspas. Argumenta-se nesse sentido que o hora paciente foi abordado em razão do nervosismo demonstrado ao avistar a viatura policial e diante do nervosismo aparente em seu semblante, em seus olhos, segundo consta do inicial boletim de ocorrência e declarações dos policiais, justa causa insuficiente para justificar a necessidade de busca pessoal, sendo assim inexorável a violação do artigo 244 do Código de Processo Penal e da jurisprudência pacificada. Defende que não se trata de novo entendimento, mas de pacificação do tema busca pessoal ou veicular, estando desde sempre ilegal o entendimento de que o tirocínio policial justifica a violação da intimidade e do mandamento constitucional de proibição da invasão de domicílio. Em sede liminar, ainda pede a conversão da prisão em regime domiciliar até o final do julgamento. Então, o que eles estão pedindo? Eles estão dizendo assim, pedindo para que no habeas corpus o Superior Tribunal de Justiça devolva esse processo para o tribunal, para que o tribunal aprecie o mérito da revisão criminal e enquanto o tribunal estiver apreciando esse mérito, eles pedem a conversão da prisão hoje, que está em regime fechado, para a prisão domiciliar até o final do julgamento da questão. O ministro Sebastião Reis inicia seu relatório falando o seguinte, abro aspas agora para o ministro. Em consulta ao Sistema de Informações Processuais, verifica-se que a ação penal transitou em julgado em 28 de 3 de 2002. Tal o contexto, a via do habeas corpus mostra-se inadmissível, porque é utilizada como sucedâneo da revisão criminal, sendo certo que compete ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento de revisão criminal de seus próprios julgados, o que não é o caso dos autos. Aí ele coloca aqui, no entanto, percebe-se dos autos a existência de flagrante ilegalidade a ser sanada de ofício por esse relator. Então, o que se percebe aqui? O ministro diz que o habeas corpus é inadmissível, porque não se trata, é uma peça, teria que ser
decidido isso lá na revisão criminal, não acata o pedido para que envie novamente para o tribunal esse processo, para que dê esse andamento à revisão criminal e julgue o mérito. Porque ele diz que não é o caso, mas ele vislumbra, no caso ali, uma ilegalidade. Daí ele faz a seguinte fundamentação, abro aspas novamente para o ministro. Ora, vê-se dos trechos transcritos que a busca pessoal teve como único fundamento o nervosismo do acusado ao avistar a viatura policial, que, aliás, não estaria ali em decorrência de denúncia do tráfico, mas de patrulhamento de rotina. Então, o que ele está falando? Fecha aspas aqui. O que ele está falando? Que o fato de da polícia ter constatado o nervosismo desse rapaz não era suficiente para que eles abordassem ele, fizessem uma busca pessoal e, portanto, pegassem lá os 2 quilos de cocaína. Novamente, abro aspas para o ministro aqui para finalizar. Aí ele coloca aqui, sucede que nos termos da sólida jurisprudência dessa corte, a percepção do nervosismo do averiguado por parte dos agentes públicos é dotada de excesso de subjetivismo e por isso não é suficiente para caracterizar a fundada suspeita para fins de busca pessoal, medida invasiva que exige mais do que mera desconfiança fundada em elementos intuitivos. Aí ele cita um recurso especial que foi relatora a ministra Laurita Vaz, na 6ª turma. Diante dessa fundamentação que ele fez aqui, ele decide o seguinte: assim, o reconhecimento da ilicitude da busca pessoal e de todas as provas que dela derivam é medida que se impõe. Veja, nesse caso aqui ele está aplicando uma doutrina e uma jurisprudência do STF, inclusive, que fala dos frutos da árvore envenenada. Ele está dizendo que, como eles não poderiam ter abordado ele, e a abordagem se tratou de uma abordagem ilegal, essa prova que foi colhida por essa abordagem legal é uma prova ilícita. E dessa questão da ilicitude da prova ter sido obtida através de uma abordagem legal, o que foi colhido depois, o dinheiro, a droga, tal, é frutos da árvore envenenada. Então ele descaracterizou essa questão das provas e aí decidiu da seguinte forma: ante o exposto, não conheço o habeas corpus. Quer dizer, ele não conhece o habeas corpus, mas concede a ordem de ofício em favor do paciente Leonardo da Vinci Alves de Lima para reconhecer a nulidade das provas obtidas da busca pessoal, bem como todas as delas derivadas, ou seja, o fruto da árvore envenenada, para absolvê-lo com fundamento no artigo 386, inciso 2 do Código de Processo Penal, que diz que por falta de prova, ele está absolvendo ele por falta de prova. Então, a questão aqui não é como foi divulgado pela imprensa. O ministro Sebastião Reis soltou, né, libertou, deu um habeas corpus pro Leonardo da Vinci, para esse chefão aí do PCC. Não, ele absolveu ele. Ele simplesmente fulminou a sentença de 1º grau, o acórdão de 2º grau, ele fulminou e absolveu. Né? Absolveu o rapaz, dizendo, não, essa prova é ilícita, ele está absolvendo. Resumo, ele está sendo colocado na rua sem nenhuma medida cautelar, ele está livre nessa situação. Então, a crítica que se faz aqui é que o ministro alega na decisão dele que ele não poderia, que o tribunal, que ele não poderia entrar no mérito da revisão criminal, mas ele adentrou no mérito da revisão criminal quando ele expediu de ofício essa decisão absolvendo, porque o mérito da revisão criminal era justamente esse ato ilegal, e ele acatou esse ato ilegal de ofício e absolveu um traficante. Então, é nesse caminho aí que a gente está com a justiça nos tribunais superiores. O STJ, que teria que ser uma garantia de revisão só em questões pontuais, né, questões que existe necessidade de uniformização das decisões, ele decide liberar esse tipo de situação de ofício,
o que é uma aberração jurídica. Mas decisão judicial a gente critica, mas não discute, vai ter que cumprir, o rapaz já está fora, já tá livre, e mesmo que essa decisão agora, que esse habeas corpus, como foi decidido na relatoria, provavelmente ele vai ser levado ao plenário do STJ e vai ser julgado. Mas se o STJ lá mudar a decisão desse ministro, o rapaz já foi solto, com certeza desaparece, né? Porque essa gente, quando é solto, eles desaparecem. Então, para hoje, a análise desse habeas corpus é isso. E a gente fica aqui aguardando que tenham novas sugestões para que a gente possa fazer um comentário sempre dentro da questão jurídica, né? Não vamos entrar aqui muito em questões ideológicas, questões políticas, mas na questão jurídica a gente consegue fazer uma análise e verificar que foi mais um erro das nossas cortes superiores. Boa noite a todos.